aqui as estruturas que vocês viram. Então, a comissura dorsal, a comissura ventral, a asa medial e a asa lateral. Tá? Tudo isso aqui é a cartilagem que vai estar presa na cartilagem alar, que ela estaria aqui nessa região. Certo? Aqui a comissura dorsal, a ventral, a asa medial e a asa lateral. Tá? A cartilagem alar estaria nessa posição aqui, ó. Tá? Fazendo o desenho aqui. Certo? Aí com isso ele consegue ter uma abertura das narinas quando precisar de uma maior oxigenação. Aqui a gente tem os pelos táteis, ó. Tá? Sensitivos, que a gente chama especificamente de vibriças, tá? Esses pelos aqui, vibriças. Aqui nos equinos a gente vai ter um divertículo nasal, tá? Que nada mais é também como os outros divertículos que a gente aprendeu no suíno lá, por exemplo, que é um fundo cego, digamos assim, tá? Que a gente só tem que ter o cuidado na hora da passagem da sonda, tá? Porque às vezes vai passando a sonda lá, e essa sonda está no divertículo nasal, ao invés de seguir pelo conduto, pela via nasal. Bom, passando interna agora, tá? Aqui no ovino, então, a gente tem, só mostrar aqui que a gente tem o filtro, tá? Vocês já viram também no digestório. Esse filtro aqui vai ter como base depois o vômer, e aqui no vômer depois vai ter a separação entre os septos, tá? Então a gente vai ter o septo nasal esquerdo e o septo nasal direito, pela divisão do osso vômer. Aqui nós temos o septo nasal esquerdo, ele é isso aqui, com a sua cartilagem que vai separar ele da outra porção, tá? O que a gente tem aqui no septo? Tá? Okay? Dentro do septo, então, eu abri a cartilagem aqui, ó, e a gente vai ter as conchas nasais. As conchas. Ah, são essas as conchas. Tá. Então, as conchas nasais vão ser divididas, então, na concha nasal dorsal, a concha nasal média, a concha nasal ventral. Tá? E esse espaço aqui que existe entre as conchas são os meatos. Tá? Então a gente vai ter o meato ventral, o meato médio, o meato dorsal e a junção dos três, o meato nasal comum. E dentro dessas conchas nasais, a gente vai ter toda aquela questão do turbilhonamento do ar, aquecimento, umidificação e filtração através dessas lâminas aqui. Que aqui na anatomia 1, acho que na osteologia são os ectoturbinados e os endoturbinados. Aqui cada um tem duas, terceira parte. Então aqui fica o osso etimoide, ó, e aqui a lâmina crivosa do osso etimoide, que vai delimitar como a parte caudal da cavidade nasal. Aqui palato duro, delimitando a parte ventral, osso nasal, a dorsal. Um pouquinho aqui ainda, tá? Aqui na concha nasal ventral, o ar vai para o sistema respiratório, tá? Na dorsal e na média, o sistema olfatório. Aí aqui depois vai ter toda aquela identificação de cheiros lá, por exemplo. O cão tem o olfato mais aguçado das espécies que a gente trabalha aqui no curso. O que acontece? Por que isso? Porque aqui nas conchas nasais ele tem um número muito maior. E, além disso, um
número muito maior de células olfatórias, então ele consegue identificar muito mais odores do que as demais espécies. Então isso que diferencia porque que ele tem esse faro tão aguçado, diferenciado das outras, tá? Aqui a gente tem o seio frontal, tá? Esse aqui é um ovino, então vocês não fizeram um parasito, mas aqui também às vezes dá deposição de larvas ali, de oestes ovis aqui, tá? Mas ele também serve para diminuir a pressão aqui e dar mais leveza para o cérebro, tá? Isso que existem esses seios. Então, a gente tem o seio frontal, depois vai ter o seio etimoidal, vai ter o seio maxilar, mas aqui como está num corte assim, a gente não consegue ver essas estruturas, tá? Dependendo da posição do corte que a gente consegue identificar melhor esses seios. Depois aqui seguindo a gente vai ter a nasofaringe, tá? Que vai ser dividida da oro pelo palato mole, certo? Orofaringe e nasofaringe. E aqui a região da faringe, tá? Aqui a gente vai ter epiglote e da epiglote para baixo é a laringe já, tá? Então o sistema respiratório é dividido no trato respiratório superior e o inferior. O superior vai até a faringe. Tá? Então, às vezes, por exemplo, nós, quando a gente vai no médico e está com resfriado, alguma coisa lá, ele coloca infecção respiratória da parte superior. Então, não chegou ainda a nível de brônquios, nada. Então, daqui, da faringe, aqui as narinas, trato respiratório superior. Faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, inferior. Tá? Agora, vamos pegar uma peça que tenha... Deixa eu só pegar uma laringe inteira. Isso aqui está faltando um pedaço. Aqui quem passa mal não vai se confundir aqui, querer me botar que nem aquelas máscaras de oxigênio, tá ferrado. Bom, prosseguindo então, aqui a gente tem a laringe com as 4 cartilagens, tá? Aqui tá faltando uma, depois eu mostro nessa peça aqui, mas só para vocês verem, tá? Então vai ter a faringe, laringe e começa a traqueia aqui. Com seus anéis circulares, ó, eles não são completos, porque aqui a gente tem um músculo traqueal, tá? Precisa, não pode ser completo aqui, para não dar aquele colabamento. Nas aves são completos, tá? Depois de função de voo, um monte de coisa, tá? Tem um sistema respiratório diferenciado. Então a gente vai ter a traqueia, depois aqui, ó, o brônquio traqueal, sai da traqueia, a continuação dela, a bifurcação para o pulmão direito, pulmão esquerdo, e aqui nessa bifurcação a gente vai ter uma outra cartilagem que se chama cartilagem carina, que vai fazer essa divisão brônquica, tá? É uma laminazinha que fica ali que vai fazer a separação para onde que vai para o lado esquerdo e para onde vai para o lado direito. Como é que eu Mas voltando aqui. Carina, não sei. Voltando aqui para a gente falar das 4 cartilagens da laringe, tá? Então a gente tem a epiglote, a cartilagem aritenoide com o processo corniculado, que é isso aqui, ó, processo